Olá! Já parou para pensar que às vezes uma única letra pode mudar completamente o sentido de uma frase? Pois é, no português isso acontece o tempo todo. E hoje a gente vai desvendar o segredo por trás de dois verbos que são campeões em causar confusão: assistir e aspirar. Para começar, que tal um pequeno desafio? Dá uma olhada nessas duas frases. Elas são quase idênticas. A única coisa que muda é a preposição a. Mas o que será que ela faz aí? Adianto que a diferença é, bom, é gigantesca. E aqui está a resposta. Chocante, né? Eu assisti o velhinho significa que eu ajudei, que prestei assistência. Já eu assisti ao velhinho quer dizer que eu apenas observei, que eu vi a cena acontecer. Uma letrinha separando um ato de ajuda de uma simples observação. Ok, então qual é o nome técnico para essa mágica? É regência verbal. É um nome um pouco formal, eu sei, mas é, basicamente, o estudo de como os verbos se ligam aos seus complementos. E é aí, nessa conexão, que o sentido de tudo pode mudar. Para a gente não se perder nesse mapa da gramática, vamos usar uma imagem. Pensa na preposição como a agulha de uma bússola de sentido. É essa agulha que vai apontar para o norte certo, para o significado exato que a gente quer dar ao verbo. Com essa bússola em mãos, tudo fica bem mais fácil. Então, vamos começar a calibrar nossa bússola. Primeiro verbo na mira, aspirar. Aqui, a escolha que a agulha nos dá é bem clara. A gente está falando de ar, de respiração ou de ambição, de um grande desejo. A preposição vai decidir. Primeiro, vamos ver o verbo aspirar sem a preposição a. Nesse caso, o sentido é super direto, bem físico. Significa respirar, inalar, puxar o ar para dentro. Por exemplo, Marta aspirava o perfume das rosas. Fica bem claro aqui, né? A gente consegue quase imaginar a cena. Ela está sentindo o cheiro, inalando aquele aroma. A ação é literal. Agora, olha só a mágica acontecendo. Quando a gente coloca a preposição a na jogada, a agulha da nossa bússola gira completamente. O sentido deixa de ser físico e vira algo abstrato. Passa a significar desejar, almejar, ter uma grande ambição. Olha o exemplo. Ela aspirava a altos cargos. Aqui, é óbvio que ela não está cheirando os cargos. O que existe é um desejo forte, uma meta de alcançar uma posição importante. A preposição transformou o verbo por completo. Certo, vamos para o nosso segundo desafio. E esse aqui, olha, é um verdadeiro campeão de audiência quando o assunto é dúvida. O verbo assistir. Com ele, a bússola pode apontar para ajuda ou para um auditório, para uma plateia. Vamos ver como. Esse é o par que mais causa confusão no dia a dia. Sem a preposição assistir, significa ajudar. Com a preposição a, o sentido muda para ver, ser um espectador de algo. Veja bem este caso. O enfermeiro assiste o paciente. O sentido é de auxílio, de cuidado. Ele não está só olhando, parado. Ele está agindo, ajudando. E aqui temos o uso que a gente mais ouve por aí e que, de acordo com a norma padrão da língua, está incorreto. O certo é dizer assistir ao jogo, com a preposição, porque o sentido é de presenciar, de ver. Falar assistir o jogo seria o mesmo que dizer que você ajudou o jogo a acontecer, o que não faz muito sentido, né? E só para não deixar nenhuma ponta solta, o verbo assistir é um verdadeiro camaleão. Ele tem, na verdade, 4 sentidos principais. Além de ajudar e de ver, ele pode significar pertencer por direito, que também pede a preposição a, e até mesmo morar, que aí já pede a preposição em. Muito bem, a gente já calibrou a bússola para os sentidos principais. Mas agora vem a parte mais delicada, o teste final. Uma armadilha onde muita gente boa acaba caindo. O uso do pronome lhe. E olha, este ponto aqui é crucial, especialmente para quem quer escrever de forma mais correta e formal. Então, atenção total agora. Então vamos lá. A regra de ouro é esta. O pronome lhe é proibido com o verbo aspirar, quando ele significa desejar, e com o verbo assistir, quando ele significa ver. Simples assim. É uma daquelas regrinhas do português que a gente precisa, de fato, memorizar. Para não errar nunca mais, aqui vai uma colinha, um guia rápido. Se o verbo for aspirar como desejar ou assistir como ver, e for preciso usar um pronome, a regra é clara. Jamais use lhe. A forma correta vai ser sempre a ele, a ela, a eles ou a elas. Vamos ver na prática como fica.
Dizer todos nós lhe aspiramos, falando de um cargo, por exemplo, soa estranho, porque está errado. O correto é todos nós aspiramos a ele. E a mesma coisa vale para o verbo assistir. Nós lhe assistimos, falando de um filme, incorreto. O certo é, nós assistimos a ele. E para não esquecer nunca mais, fica a dica. A regra é clara. Quando assistir for sinônimo de ver, o ler não tem vez. É uma daquelas regras da gramática formal que fazem toda a diferença na hora de escrever bem. Bom, chegamos ao final da nossa jornada de hoje. Agora é a hora de conferir como ficou a nossa bússola de sentido depois dessa calibração toda. O mais importante de tudo isso não é só decorar regras por decorar. Entender a regência verbal é sobre ter mais controle sobre as palavras. É sobre conseguir se comunicar com mais precisão, com mais clareza e, por que não, com mais elegância. Depois de tudo que a gente viu, a bússola de sentido está afiada. Agora ficou bem mais fácil diferenciar ajuda de auditório e ar de ambição usando só a força de uma preposição. E para a gente terminar, fica uma provocação. Agora que os verbos assistir e aspirar já estão dominados, qual é o próximo verbo do português que desafia a sua bússola de sentido? Porque o aprendizado, esse sim, nunca para.